Existe uma técnica fundamental quando você programa em qualquer paradigma. Na orientação de objetos, não é diferente. Essa técnica é deixar o código descansar. Sim, é muito, muito importante que você deixe o seu código descansar. Não adianta você ficar focado no ciclo de tarefa e essa tarefa, concluir a tarefa, e aí acabou. Não, porque se você já escreveu algum texto, escreveu alguma redação longa, né, escreveu algum texto trabalhoso, e aí você foi escrevendo, de repente você começou a ler para verificar, será que eu já posso publicar isso? Será que eu posso entregar? Não tem erro de ortografia, não tem erro de pontuação? E aí você vê que você dedica um monte de energia e você simplesmente não enxerga o que está na sua frente. Isso é super natural. E por isso que a gente tem, quando você escreve um texto, você faz o quê? Dá para uma outra pessoa fazer a revisão, uma pessoa que não está familiarizada com o texto. Porque quando a gente está familiarizado com o texto, está familiarizado com o que a gente está fazendo, com o trabalho que a gente está realizando, o que acontece é que a gente para de enxergar os detalhes. Tá? E programação é cheio de detalhes. Então, agora que a gente fez um monte de coisa, né? A gente programou um monte de coisa, nosso simulador está funcionando, uma coisa importante é a gente voltar nele. Um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, não importa, né? Para que você olhe, observe o código e veja, será que tem algum débito técnico escondido? E débito técnico é uma coisa muito importante a gente observar. O débito técnico, quando vai acumulando desapercebido, é exatamente ele que compromete a sua capacidade futura de alterar o código com facilidade, de modificar o código com facilidade. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque aquilo é exatamente o débito técnico que vai se acumulando, aumentando a resistência, reduzindo a adaptabilidade do seu código e reduzindo a sua performance como programador e da sua equipe também. É isso que transforma um software em um sistema legado que ninguém consegue dar manutenção, que é um inferno você gerenciar. Então, o que a gente vai fazer agora é voltar no nosso código para observar se existe algum débito técnico muito óbvio para a gente poder melhorar o código, garantindo que a gente consiga progredir, né, se alguma mudança acontecer, a gente consiga progredir sem grandes sacrifícios. Tá? Então, agora eu vou compartilhar minha tela, vamos direto no PyCharm e começar esse trabalho. Então, eu estou aqui no meu PyCharm, estou em modo de apresentação, então as coisas ficam grandes e os menus somem, mas é o PyCharm padrão como outro qualquer. Tá? E vamos voltar no nosso código para entender o que está acontecendo. A gente volta aqui no nosso código, temos aqui 2 carinhas muito interessantes para a gente observar. O primeiro, que é esse cara aqui, que é o game, e o segundo é esse cara aqui, que é o board. E o que tem neles de interessante para a gente observar? Vamos primeiro no game. O que tem aqui no game? Quando eu desço aqui e vou aqui no meu método run, é muito interessante observar o comportamento do run. É uma coisa que ficou esquisita. A gente já tinha percebido isso anteriormente, mas ficou esquisito. O que exatamente está esquisito aqui? Bom, veja, o que o run vai fazer? O run vai rodar o jogo. Ele vai rodar, fazer o ciclo a cada turno, né, para que a gente consiga realizar toda a contagem de turnos da nossa simulação. Então, eu tenho aqui, no caso aqui, ele faz um for player nesse cycle de players, então ele vai rodando cada player um depois do outro, né, e ele tem um limite de 1000 vezes que a gente faz um break aqui embaixo. Né, ele contabiliza esse cara e faz um break aqui embaixo. Se eu chegar no 1000º turno, ele para o jogo e a gente verifica quem tem mais dinheiro para dizer que ganhou o jogo. E esse cara, o que acontece? Quando eu entro nesse for, eu preciso fazer uma checagem. Essa checagem aqui, se o player não estiver no players do board, agora começou um cheirinho. Sempre que eu tenho a mesma coisa em 2 lugares, eu tenho que chamar a atenção para ver o que está acontecendo aqui. E nesse caso não é diferente. Olha que interessante, que eu tenho players no game, tenho players no board e eles são diferentes. Ué, como é que são diferentes? São diferentes. Aqui no players do game, claramente eu tenho todos os players, certo? Eu estou fazendo um ciclo em todos os players. E como é que eu posso verificar isso? Aqui em cima no meu init, ó. Aqui em cima no init eu recebo os players e armazena aqui. E aí depois ele passa os players para o board que vai fazer alguma outra coisa. Tá? Então, nessa forma, eu tenho players em 2 lugares, no game e no board. A diferença entre esses caras é que no game eu vou ter todos os jogadores, independente de se eles já perderam ou se continuam no jogo. No board, pelo jeito aqui, eu só tenho os jogadores que ainda estão jogando, certo? Então, isso cria uma ambiguidade de estado e eu passo a ter que verificar em 2 lugares diferentes sobre a mesma coisa. Tá vendo que eu tenho que puxar de 2 lugares para poder ver o que acontece ali? Manter uma lógica única. Então, eu estou vendo o quê? Que o meu run ele está espalhando, tem parte dessa lógica que está espalhada em 2 lugares. Eu estou tentando no run fazer uma cola por uma falta de abstração que o meu código está pedindo e a gente ainda não percebeu. Na sequência, ele vai e executa o turn do board, né, jogando o dado para aquele player. Legal. Ele aumenta o contador do turn, né, e aqui ó, eu verifico, olha só, se eu tiver apenas um player no board, ou seja, só sobrou um cara jogando, interrompe a execução do game. Veja que está lá fora, no
player do board a condição se o game continua rodando. Veja que o segredo, né, um sintoma disso é exatamente essa quantidade de pontos, né, de acessores. Esses pontos são acessores, independente da linguagem que você está usando, eles têm esse trabalho de permitir que você acesse membros de membros de membros e por aí vai. Toda vez que eu tenho assim um monte desses caras, né, uma sequência, uma hierarquia dessa aqui, eu estou vindo numa camada de cima, tendo que lá embaixo acessar alguma coisa para tomar uma decisão. Já é um sinal de autoacoplamento no nosso código. Então, o que ele está verificando? Se for um cara, ele faz o break também. Então, aqui, eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa é o ciclo pelos jogadores. A segunda coisa é verificar se eu posso considerar esse jogador como um jogador do ciclo, né? Ele faz exatamente aqui nesse continue da linha 29. Depois ele faz a execução do turno em si, né? Incrementando o contador. A outra coisa que ele faz aqui é verificar se eu posso ir para o próximo ciclo de acordo com o estado interno do board. Então, a gente tem que resolver isso aí. O que está faltando aqui? Bom, o que está sobrando de forma muito clara para a gente é exatamente essa relação dos jogadores com o game, com o board, ela não está muito bem definida. E o nosso desafio vai ser criar uma ilustração necessária para isso. Veja que, normalmente nas linguagens, né, você vê um monte de classes de coleção. Eu tenho um player e aí eu tenho a coleção de players. É muito comum eu ter isso em linguagens que são mais estáticas, eu ter isso sem um recurso genérico, né, de um array, de uma lista e por aí vai. No caso de C++ e de C#, você ainda tem recursos como o generics, que faz exatamente o que linguagens dinâmicas oferecem por padrão, que é oferecer uma lógica, um container que é aplicado naquele tipo específico, no caso aqui dos nossos players, né? Então, o que a gente quer fazer? Vamos criar um container desse que vai encapsular essa relação entre jogadores e jogo, jogadores e board, né? Então, o que a gente está fazendo? Ao invés de ter um triângulo entre game, jogadores e board, né, tudo conectado, misturado, a gente vai eliminar esse triângulo, que gera um ciclo de um dependendo do outro, para colocar um cara no meio que vai negociar essas relações, certo? Então, sempre que eu tenho essa mistura, esse espalhamento de lógica, está faltando alguma coisa no meio ali que articule, te dê uma abstração um pouco maior para que essa interface, a dependência, ela fique desse elemento central e não uma dependência que se espalhe em várias coisas para criar uma lógica que não está explícita ali no código. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar o nome que eu já pensei se o nome seria Player Collection, Players no plural, mas eu achei que ficou muito misturado. Então, eu decidi criar um conceito novo, que é o conceito de competidores. Né? Então, um player ele é uma entidade, uma instância que eu posso colocar no jogo, né? Ele pode fazer parte do jogo. Mas o competidor, né? Ele é esse conjunto de jogadores que tem, inclusive, uma relação entre si, tem uma relação com um board, uma relação com o game, se o cara ainda está no jogo ou não. Então, ele armazena e gerencia todos esses estados aí para a gente conseguir evoluir o nosso sistema. Vamos dar uma verificada como é que é a relação com o board desse cara. Bom, se você olhar aqui o board, ele recebe o players logo no init dele, no inicializador, e o players não é o players que ele recebe. Ele passa a ser um dicionário, certo? Ele faz um mapeamento onde a chave é o jogador, né? E aqui tem a posição do jogador no tabuleiro. E ele usa aqui embaixo no método move exatamente esse processo de qual é a posição do cara no tabuleiro, qual é a posição nova e por aí vai. Então, a gente precisa contemplar no nosso competitors, contemplar essa relação dos jogadores entre si, dos jogadores no estado do jogo e dos jogadores com a posição. Então, vamos encapsular isso tudo. E como é que a gente faz isso? A gente vai criar um novo arquivo de teste para expressar essas relações antes da gente sair mexendo no código. Já que é uma entidade nova, então a gente consegue, a partir do código que já existe, ir criando uma interface, desenhando uma interface a partir do comportamento esperado para que esse elemento se encaixe no nosso código. Isso desestabiliza menos o código e permite a gente garantir que essa interface faz sentido para o que a gente já tem. Então vamos lá. Vamos aqui nos testes, criar esse cara, novo arquivo, teste competitors.py. Legal. E vou criar aqui também um novo carinha também que eu vou precisar, que é o competitors.py. Excelente. Começo aqui pelo nosso teste. Vamos expressar esse cara. Vou começar aqui importando o PyTest, que a gente pode precisar daqui a pouco, e vamos usar aqui, vamos criar um primeiro elemento, né? O que esse competitors ele precisa atender na largada. E na largada precisa responder às necessidades do board, que está ali gerenciando a posição
do jogador. A relação com o game é uma relação um pouco mais sofisticada, um pouco mais abstrata. O board não, ele seta, ele deleta, ele muda. Então, vamos começar trabalhando comendo pela beirada. Vamos estabelecer, garantir essa relação com o board. Então, vamos criar aqui um def test position, certo? E o que a gente vai fazer? Vou criar aqui um P1 e P2, que é o player. Vou botar aqui que ele tem um balance de 100 e outro player aqui que tem um balance de 300. E eu vou fazer que C é igual a competitors, e vou colocar aqui exatamente a listinha do P1 e do P2, que é um iterável. Então, ele vai receber uma lista de jogadores e vai processar esses caras aí, vai incluir esses caras no seu estado interno. Tá? E o que eu vou verificar sobre isso aqui? Bom, o que eu tenho que verificar é se esses caras, se eles têm a posição inicial como estabelecida lá pelo board. Então, não, acerte C, P1, se ele vai ser alguma coisa como, no caso aqui, seria -1, que é o padrão, né? E acerte C, P2, se quando ele entra, né, o player entra para o competitor, se a posição dele é o -1. Legal. Eu posso usar esse cara aqui, para rodar o teste. Tem que importar o player. Vamos importar o player aqui. Vamos importar o competitor. Não tem. Então, a gente tem que criar esse cara. Create. Quem é esse cara aqui? Deixa eu tirar isso aqui que não precisa. E vamos mover esse cara logo para a nossa outra classe. E vamos fazer uma primeira implementação direto aqui mesmo, só para a gente poder ver a coisa funcionando. Afinal, a gente está baseado nos testes, né? Vou pegar esse cara aqui, botar aqui um def init. Ele precisa receber players, certo? E ele tem que ter aqui um self.players. Aí é o que está lá no nosso amigo, posso botar até isso aqui, o que está no nosso amigo board. Já puxa esse cara para cá, então ele já vai ter esse comportamento por padrão. Uma coisa importante que eu tenho que observar, vamos rodar esses testes e como é que a coisa funciona. Rodei todos os testes, ele já explodiu aqui. Bom, ele de fato passou aqui, funcionou, mas o assert deu problema, porque ele está reclamando que o competitors não é subscriptable. E é uma coisa do Python, mas não importa a linguagem que você está usando, eu vou explicar isso para você. O que acontece é que aqui eu estou usando o colchete, né, para acessar um item de dentro do competitors. Então, qual é o drama aqui? Eu poderia fazer, sei lá, um c.getPlayer, qualquer coisa do tipo, né, para poder pegar qual é a posição do get position of player. E aí eu boto o player aqui e aí ele vai retornar o cara. Então, no Python, porque tem esses protocolos, né, esses métodos que ajudam a gente a usar a própria estrutura da linguagem, fica uma coisa um pouco mais simples usar a própria estrutura de colchete como se fosse um dicionário ou uma lista. Então, o que eu tenho que fazer é implementar aqui embaixo o getItem, aqui é um player, né? E agora eu tenho que retornar esse cara aqui, que é o self.playersPlayer, tá? Agora ele vai conseguir, vou rodar o teste aqui, e passou tudo bonitinho, estão lá com o código funcionando. Legal, existe mais uma coisa interessante sobre... Legal, o que mais a gente pode fazer? Ora, uma coisa que é natural do próprio board, é simplesmente definir, né, ou atribuir a posição do cara aqui pelo colchete. Então, eu posso brincar aqui e fazer aqui a posição A, posição B, vai ser 10 e 14, arbitrariamente. Então, eu vou fazer aqui que o C do P1 recebe a posição A, e faço aqui C, P2 vai receber a posição B. E eu quero garantir, fazer aqui embaixo um acerte, que o C, P1 vai ser a posição A e o acerte C, P2 vai ser a posição B. E, obviamente, ele já está reclamando aqui de novo. Por quê? Porque o getItem é uma coisa. Eu preciso implementar também o setItem para poder resolver isso aqui. Isso na sua linguagem favorita não tem problema. Vai ter algum método que faça isso, né? Seja um método que você define, seja alguma coisa de padrão da própria linguagem, não tem problema nenhum. Então, o que a gente faz aqui é implementar o def setItem. Ele vai chamar de chave o valor, eu vou botar player e position, certo? E vai ser aqui self.players, eu boto aqui quem é o player e boto aqui a posição dele. Maravilha, rodo e vejo como é que tá esses testes, tudo passando, excelente, está nascendo o nosso competitor. Uma outra coisa que eu sei que é importante, pela própria dinâmica do board, é a capacidade dele detonar, dele eliminar um player. Quando o player, tá vendo? Remove player do board. Ele tem todo um processo de detonar o player e aqui ele remove o cara direto do dicionário dele de jogadores. Então, vamos implementar esse cara lá para ver como é que fica. Volto aqui para o nosso teste. Vamos colocar aqui um teste novo, que é o def test remove. Esse cara vai fazer o quê? Eu vou implementar aqui, vou copiar essa própria estrutura aqui de cima. E agora o que eu quero fazer é deletar o player 2. Então, vou fazer aqui um del c p2. Legal. E agora eu vou verificar aqui quantos jogadores existem. Então, vou fazer aqui um acerte, len C, tem que ser 1, porque só sobrou o P1. Legal. Ele já está reclamando aqui que não tem, porque o del também é um outro método que tem que implementar. Poderia ser remove player, na sua linguagem favorita. No Python,
gente vai implementar o delete item. Então, eu vou rodar esse teste aqui para você ver que ele vai quebrar, reclamando que não tem o del item, e é exatamente o cara que a gente vai implementar aqui em cima. Então, pego ele aqui, boto aqui um def del item, e faço simplesmente aqui um del self.players_player. Tem que botar aqui em cima o player que ele precisa receber. Vamos ver se esse cara vai funcionar. Opa, deu um problema. Ele não tem o len. Normal, eu tenho que implementar isso também como o dunderLane. Então já boto aqui def dunderLane self e retorno o len de self.players. Então veja que aqui o meu comportamento, o meu compromisso, passou tudo bonitinho. O meu compromisso está com o competitors funcionar para tudo que ele trabalha com relação ao board. Tá? Então, dessa maneira, eu já conseguiria usar o competitors com board, porque todas as operações que o board precisa fazer já funcionam com essa nossa classe. E agora que eu já tenho isso, eu consigo sofisticar um pouco mais isso com o problema do nosso game. Então, são duas coisas, né? Eu estou usando restrições, né? Superfície de contato, né? Que é a interface da classe com os use cases, né? Os casos de usos que ela tem, para a gente conseguir trabalhar isso melhor. Qual é o problema do nosso game? E aqui eu estou no game para a gente dar uma olhada. O problema dele é que quando ele pega, né, o cycle de players, ele está indo em todos os players hoje. Mas o que ele precisa, na verdade, para esse loop do run do game, é iterar apenas pelos jogadores que estão ativos, certo? Então isso é uma coisa importante. Só que o game ele não pode perder o controle de quais são os jogadores que estão, foram os jogadores originais e como é que eles estão agora. Então tem essa confusão que a gente precisa gerenciar. Então, o que eu vou fazer? Vamos utilizar uma estratégia de delete virtual dos nossos players, né, lá no Competitors. Então, o que eu tenho que fazer é, ao invés de deletar lá do board o nosso player, quando eu iterar pelos players, ele tem que me retornar apenas os jogadores que estão no jogo. Né? É como se eu chegasse e falasse assim, estou com um tabuleiro montado e falasse assim, ó, próximo a jogar. Quem é o próximo jogador? Quem é o próximo jogador? E aí, se eu sair do jogo, o próximo me pula, certo? Então, é uma visão da gente usar uma espécie de soft delete para resolver esse problema. E como é que eu faço isso? Faço isso de forma bastante simples. Primeiro, vamos criar o teste para dar esse exemplo bonitinho. Vamos voltar para o nosso código de teste, bem aqui embaixo. Vamos criar esse cara aqui. Eu acho que agora a gente já pode, primeiro, mover esse competitors para o seu próprio arquivo para ficar bonitinho. Então, vou pegar esse cara aqui, já tenho ele aqui, e agora ele vai reclamar, eu tenho que importar para ficar legal. Então, pegou ele competitors, importou o cara. Vamos pegar aqui embaixo no código de teste e vamos fazer o seguinte. Tem que fazer um def test iter, porque eu quero poder iterar em cima dos competidores que estão ativos. Vou criar de novo, pegar aqui esse exemplinho, vamos criar de novo esses caras, né? Vou botar, no caso aqui, mais um jogador, que é o player 3. Vou botar aqui 200, tá? Vou botar aqui o P3 também. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso chamar um iterador, né? Chamar iter do próprio C. Isso é uma coisa do próprio Python. Eu poderia ter uma classe iterador que sabe iterar em cima dos elementos e tudo mais. No Python a gente consegue usar o iter, o for, ele já chama isso naturalmente. Então é um recurso que a gente está usando aqui sofisticado. E o que eu tenho que fazer é basicamente o seguinte, é iterar pelos caras. Eu tenho que fazer assert, next, iter, vai ser aqui, tem que ser o P1. Faço de novo, aqui tem que ser o P2, de novo o P3, tá? E ele acaba. Na verdade, se eu chamar de novo, ele tem que me dar uma exceção. Então, eu vou fazer aqui with pytest.raises, ele vai chamar aqui o stop iteration. Se eu chamar o next, não vai ser sem nada, ele vai levantar uma exceção dizendo, olha, acabou, os jogadores que eu tenho são esses aqui, certo? Então, eu vou salvar esse cara, vamos rodar, ele vai reclamar, beleza, vai reclamar do key error que não tem esse elemento, né? Perfeito, ele pegou o iterador como se fosse numérico, porque o Python faz isso por padrão, ele tenta acessar numericamente quando faz um range. Então, eu tenho que implementar exatamente esse dunder iter para a coisa funcionar como a gente precisa. Vamos lá no nosso código, implementar mais esse cara aqui, def dunder iter. E aqui vai ser interessante que eu vou retornar direto um gerador, eu não preciso retornar uma classe iterador. O Python, por ser uma linguagem dinâmica que tem o suporte a geradores, permite que a gente consiga trabalhar de uma forma mais fácil ainda. Então, vou fazer aqui for player, né, em self.players. Na verdade, aqui eu vou mudar, em vez de players, vai mudar esse nome aqui daqui a pouco. .keys, que são os jogadores, né? O value do dicionário são os valores. Eu vou fazer aqui return, eu vou fazer aqui simplesmente um yield player. E ele vai iterando em cada um desses caras até acabar. Salvo isso aqui, rodo o meu teste, maravilha, tudo passando bonitinho.
Então agora eu já estou iterando por todos os jogadores. Mas veja que não é isso que o meu game quer. O meu game quer algo mais sofisticado. Olhando aqui no game, veja que ele quer fazer o cycle pelos jogadores ativos. Então eu tenho que implementar o soft delete. Vamos criar um cenário de teste para isso funcionar. Vamos botar aqui embaixo, ó. Para implementar o soft delete, uma coisa que é muito comum é você pensar assim, tá, mas como é que eu vou testar se ele está usando soft delete ou não? Então, não importa como é que está a implementação interna do nosso cara. O que a gente sabe é que eu quero simultaneamente ter os jogadores ativos por padrão, mas também poder acessar a lista de todos os jogadores. Então, eu vou criar um método aqui para eu poder trabalhar com a lista de todos os jogadores para fazer essa forçação de barra, fazer o contraste de comportamento entre a presença do soft delete ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar um outro método aqui, que é o def test all. O que esse cara vai fazer? Eu vou aqui pegar, de novo, essa inicialização aqui bonitinha, jogo esse cara para cá, e agora eu vou fazer o seguinte, eu quero deletar o player 2 e quero deletar o nosso player 3. P3 aqui deletado. E aí eu quero fazer o seguinte, acerte c.all, eu quero que ele me retorne exatamente o P1, P2 e P3, certo? Então, esse cara, que claramente aqui é uma propriedade, vai ter que me retornar todos os players, mesmo que eu tenha deletado algum deles. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu rodar o teste para você ver ele quebrando. Reclama que não existe esse atributo all, a gente vai ter que implementar ele agora. Vamos aqui no nosso código implementar esse cara. Como é que eu vou implementar ele? Bastante simples. Def all e retorno aqui self.players.keys. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou botar esses caras dentro de uma tupla. Tuple, pronto, certinho. Vamos ver o que acontece. Opa, alguma coisa deu errado. Veja que falhou, não deu um erro. Então ele executou o código, mas o resultado não foi o esperado. Por quê? Porque só tem um cara no nosso competitors e ele estava esperando uma tupla com 3 caras. Então é isso que a gente vai resolver agora. Agora sim, para isso funcionar, para essas interfaces funcionarem, precisa do soft delete. O que eu vou fazer? Por padrão, eu vou pegar aqui, vou renomear esses caras para position. Ótimo. E agora, vou fazer aqui um self.removed e vou criar aqui um conjunto, né? Um set. E aí, em vez de deletar o cara aqui, o que eu vou fazer é marcar esse cara, dar um add, né? Um self.removed.add, e eu passo aqui o nosso player, certo? E agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar o comportamento desse cara na iteração. Eu vou ter que pegar aqui no iter e vou verificar if player in self.removed, então continua. Caso contrário, faz o yield do cara. E agora vamos ver se o código funciona. Legal, ele funcionou, ainda continua com um problema. Vamos investigar o que está acontecendo. Bom, o all, ele está reclamando porque ele está dando bound method. Faltou uma coisa importante aqui do nosso querido all. Eu tenho que dizer que ele é um property, senão eu estou retornando o objeto método. Agora com property, @property, salva esse cara, roda de novo. Legal, o all passou, mas o test remove continua com um problema. Está retornando 2 em vez de 1. Porque eu tenho que fazer o len respeitar isso também. Então aqui no len, eu vou fazer que é o len de positions menos o len de self.remove. E agora roda os testes. Excelente, tudo passando, tudo bonitinho. Então veja que agora a gente implementou um soft delete para conseguir trabalhar, e isso vai levar a gente para o próximo estágio, que é de fato implementar o ciclo que o game precisa. Como é que a gente vai fazer esse cara? De novo, vamos começar pelos testes. Vamos voltar lá para entender no nosso game aqui, né, que ele está precisando exatamente do ciclo, do cycle. Então, ao invés de mudar o iterador, né, do nosso competitors, eu vou criar um método cycle para encapsular, porque esse cycle aqui já é um recurso do itertools do Python, que ele basicamente faz o seguinte: se eu tiver 3 itens, ele faz um ciclo, ele pega o primeiro, pega o segundo, pega o terceiro, volta para o primeiro, o segundo, o terceiro, ele fica infinitamente assim. Só que eu não quero ele infinitamente fazendo isso, eu quero que ele fique pedindo o próximo jogador, ele cicle pelo próximo jogador, enquanto tiver mais de um jogador, porque quando sobrar um jogador só, tem um problema e acabou o jogo, certo? Então vamos implementar exatamente esse método cycle para a coisa funcionar. Volto aqui nos testes. Vamos criar então def test cycle, e ele é muito parecido com o nosso iter aqui. Eu vou pegar esse careta aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Só que aqui eu vou botar o iterador, ele vai ser c.cycle, certo? Não vai ser o iter direto. E aí esse cara eu vou chamar, né, o assert next it, quero que seja o P1, vai precisar do P2 e do P3. P2, P3, e aí de novo o P1, novamente garantindo que ele fechou o ciclo. Esse cara, vamos rodar, ele vai reclamar que não tem. Maravilha, então agora vamos no nosso competitor implementar o cycle. Vem aqui embaixo, def cycle. E aqui esse método assim, é bastante interessante. Eu vou usar o itertool cycle, né? Então é for player in cycle self, que é ele próprio, ele vai fazendo essa ciclagem tranquila. Então o que a gente vai fazer? Yield player. Muito simples, né? Tem que importar esse cara lá em cima,
Vamos rodar os testes e ver o que acontece. Excelente, tudo passando. Agora eu não posso esquecer de interromper o ciclo quando tiver apenas um jogador sobrando, né? Então eu tenho que fazer um teste para isso. Venho aqui no meu teste cycle e vamos mudar esse cara um pouquinho. Então vou botar aqui cycle until only one. Não é until, não é until. Until. Pronto. Então o que eu tenho que fazer para simular, né, esse processo do cycle, da gente ciclar enquanto houver mais de um jogador, eu tenho que simular aqui que os jogadores vão perdendo ao longo do ciclo. Então vamos dizer aqui que tem o P1 que jogou e vamos dizer que o P1 perdeu. Então eu faço aqui um del C P1. Beleza. Aí ele vai ciclar, vai para o P2, normal. O P2 vai passar a vez para o P3, normal. Aí vai jogar de novo o P2. Jogou de novo o P2, vamos dizer que o P2 perdeu. Então vai ser um del C P2. E agora, quando fizer o próximo next, ele não vai para o P3, porque agora só tem um cara. Então no próximo next ele tem que sair fora. Então vai ser with pytest.raises, stop iteration. Ele vai resmungar aqui que eu fizer o next it, porque só vai ter um cara, certo? Vamos rodar esse cara aqui, vamos ver o que acontece. Não foi o que a gente esperava. Vamos implementar esse malandro. Vamos aqui no nosso cycle e fazer um testezinho aqui, que é if land self igual a 1, o que vai acontecer? Dá um return aqui nesse cara. Aí dentro de processo. Se só tiver um cara no self, ou seja, se o total de jogadores ativos menos o total de jogadores que saíram foi igual a 1, então a gente vai retornar, e isso significa que o nosso gerador vai levantar um stop iteration. Então agora eu vou rodar os testes. Rodei os testes e não funcionou. O que está acontecendo aqui? Aqui existe uma pegadinha, um drama, pela particularidade de como o cycle do IterTools funciona. O cycle do IterTools ele não está contemplando a atualização do nosso competitors. Então eu não vou poder usar esse cara. Eu vou ter que trocar o uso do cycle por um while, para que o estado que altera, né, do jogador ele seja contemplado no próximo ciclo. Então vamos voltar para o nosso código lá e refatorar esse cara. Veja a importância do teste. Então, eu vou precisar fazer, ao invés de fazer o cycle em cima do self, vai precisar ser em cima do self.positions.keys, que é exatamente como a gente estava fazendo lá. Então, aqui eu vou ter que trazer exatamente a mesma pergunta para saber se o cara foi removido. Então, if player in self.removed, aí o que eu vou fazer é continuar. E aqui embaixo eu tenho outra análise, que é se o tamanho do cara for igual a 1, né? Se só tiver um cara jogando, então ele dá o return. Então fica essa diferença aqui para a gente validar. Vamos rodar ver se vai funcionar. Excelente. Tudo passando, está funcionando. Vamos olhar de novo para esse código aqui. O que está acontecendo? Bom, eu vou ciclar por cada um dos caras, né? Cada um dos jogadores que existem, independente se estão jogando ou não. Mas eu só posso contemplar os caras que estão no jogo. No entanto, se só tiver um cara no jogo, eu tenho que sair fora. Então eu vou jogar. Existe um cenário em que eu poderia ficar num loop aqui, né? Sendo que isso aqui já foi atendido. Então, eu vou jogar esse teste para cima, beleza? E aí, esse outro teste aqui para baixo. Né? Então, assim, se eu não tiver a restrição para executar, então ele vai para o próximo passo. E essa restrição ela é menor, ela é mais sutil do que a restrição de cima. Então, começa pela maior restrição e a gente vai descendo o cara aqui. Roda os testes, ver se está funcionando. Beleza, continua funcionando. E aqui a gente implementou o nosso cycle. Com isso, perde um pouco a razão de existir esse iter aqui, certo? Perde um pouco essa razão de existir. Mas para manter a coerência, né, de que eu posso iterar em cima dos jogadores ativos e aqui eu vou ciclar, então não tem problema esse código ficar repetido. Né? O que eu poderia ter, se tivesse mais alguma coisa, seria extrair parte dessa lógica para algum método auxiliar, mas eu não acho que é necessário por aqui. Então vamos seguir o nosso baile. Com todos esses testes passando, agora é hora da gente aplicar esses caras lá no game e aplicar lá no board. Então, como é que a gente vai fazer isso? Deve ter algum impacto, vamos ver se a gente tem algum impacto nos testes, algum impacto na estrutura do código em si. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é que aqui no game, né, muda o jogo. Eu tenho aqui o players, ele não vai ser mais players, ele vai ser aqui competitors. Eu posso mudar esse cara aqui, competitor, pronto. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar competitors e eu passo para ele o player. Importa esse cara aqui, legal, tudo bonitinho. Vamos descer aqui embaixo e ver se a gente consegue usar. Bom, agora a gente vai mudar esse código aqui. Ele vai ser competitors.cycle, certo? Não preciso mais dessa verificação aqui. Simplesmente executa o turno. Não preciso mais dessa verificação aqui, porque ele vai sair do loop naturalmente quando só tiver um jogador ativo. Legal, vamos ver se o nosso código continua rodando, vamos ver se dá algum problema. Deu problema aqui no run winner. O que ele está reclamando? Aqui no move do board, o que ele vê aqui? Ah, beleza, porque agora ele está passando outro cara, né, o competitor para o board,
e isso vai dar algum outro problema lá. Vamos acertar esse código. Run winner, beleza, passou aqui o player do game, ele fez o run. Vamos pegar aqui o board para ver como é que estão as coisas. Então aqui no board, esse cara aqui não é mais players, ele passa a ser competitors. E muda, ele simplesmente vai ser aqui, eu posso até mudar, competitors, e ele muda esse processo aqui também, porque agora eu vou usar o nosso competitors. Vamos rodar aqui, ver se quebrou mais coisa. Beleza, tem o init do board, mudou. E tem esse impacto aqui, tá vendo? Eu tenho que passar aqui competitors em vez de players. Mudou essa estrutura. E aqui muda, porque não adianta verificar se é isso. Eu tenho que usar aqui um has attribute, objeto B, se ele tem aqui o atributo competitors. É isso que a gente quer saber, certo? Roda mais um pouquinho, vamos ver. Ok, o que mais que deu? No move. Mais uma vez aqui. Agora vai ter um monte desses problemas. Se não tiver board P alguma coisa com vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou dar um replace aqui nesse cara, que onde tiver, deixa eu pegar aqui esse malandro aqui como um ponto asterisco interroga aqui, deixa eu capturar esse cara e vou chamar ele de competitors e vou botar aqui $1. Então ele vai ficar desse jeito. Né? Então aqui board P vai ficar board competitors P. Esse aqui vai ficar como? Vai ficar com vazio. Esse aqui, beleza. Vamos ver um que tem mais de um para ver como é que fica. Esse aqui vai ficar como? Bonitinho, certinho. Então, fazer aqui um replace all. Legal, vamos ver se agora nossos testes ficaram todos corrigidos. Vamos ver. Show de bola, tudo passando bonitinho. Era só aquilo mesmo da API, né, do setup dos testes. Então, dessa maneira, agora a gente já tem aqui o nosso board usando competitors. Vê que funcionou bonitinho, tá vendo? Porque a gente usou exatamente essa interface natural do Python, né? Se eu tivesse num Java, alguma coisa assim, eu teria talvez uma outra interface que ele implementasse para poder garantir que essa conexão ficasse fácil, né? Vamos ver aqui no nosso game. Aqui no nosso game o código também ficou mais enxuto. A única coisa que sobrou é esse leader aqui, né? Ele está fazendo um sorte do competitors para pegar quem são os caras, né? Então ele está pegando os jogadores ativos, tá vendo o balance dele e retornando aqui, né, o true. Tem uma forma melhor de fazer esse cara. Eu posso fazer aqui um return max, eu vou botar self.competitors e eu boto aqui um key, que é exatamente, né, esse lambda aqui. Pronto, eu não preciso do reverse pegar o primeiro, eu pego quem é o máximo dos caras ativos, quem é o que tem o maior balance, né? Eu poderia mover isso para dentro do competitors para saber quem é o líder. Então acho que é uma coisa que também faz sentido, porque eu estou acessando aqui o p.balance, é uma coisa específica do player que tem relação com o competitor, mas não necessariamente uma relação com o game. Vamos pegar vamos ver se o código está funcionando, né? Continua funcionando. Vamos pegar esse cara aqui, vamos extrair e vamos aqui fazer um return só de self.competitors.leader e fazer uma property para ele mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vamos implementar aqui no nosso competitor, teste, aqui é o cycle, aqui é o nosso competitor. Pronto. Vamos implementar esse cara aqui sendo uma property def leader. Boto aqui um @property e aí retorna exatamente o max de self, né? Pegando aqui o p.balance. Beleza, se eu rodar os testes, o líder vai puxar para cá, funciona bacaninha. Aí eu poderia ter um teste aqui no meu teste competitor sobre isso, mas como isso vai ser mais usado por fora, eu só quis mover a responsabilidade. Até poderia implementar, fica aí a dica para você implementar, até para você comentar aqui sua decisão. Você faz o teste, não faz o teste, tira o teste do líder de fora para cá e joga, enfim, o que você faria aqui? Eu acho que faria legal tirar o teste do líder do game e jogar isso para o competitor. E aí o que faz, né? O líder do game é só um proxy para que você não exponha o competitor na sua lógica lá no simulador, que precisa saber quem é que ganhou o jogo, certo? Legal. O que mais a gente faz aqui? Bom, acho que é isso. Está implementado aqui o nosso competitor. A gente refatorou o código, simplificou bastante aqui no turn, né, no turn do game. Vamos lá. Turn do game. Aqui o cycle until, aqui tira esse init, tem aqui do board, está usando o competitor, ficou super fácil de conectar esse cara. Tem aqui também o game, que eu tenho aqui o leader, e ele simplificou muito mais esse nosso processo aqui. Tá? Isso permite que a gente consiga dar uma melhorada. E já que a gente já está falando de melhoria, de débito técnico e tudo mais, vou fazer uma última mexidinha nessa criança, que são essas mágicas aqui, né, de 1000. Quem disse que é 1000? Pô, vamos definir isso aqui em cima, né? No nosso game, a gente bota aqui, sei lá, max turn, né? E vamos botar aqui default max turns, aqui no plural. Posso pegar esse cara, jogo para cá, e aí eu boto aqui e digo que é 1000.
Legal. E aí aqui o que eu faço? Vamos botar aqui self.maxturns é igual maxturns. E aí, legal, ficou esse cara bonitinho aqui. Vem aqui embaixo e troco self.max. Já parametrizamos o cara. Beleza. Também podemos fazer isso com esse initial balance, né? Esse initial balance não está sendo usado em lugar nenhum aqui. Quem é esse cara aqui? Onde é que a gente passa ele? Bom, quem vai precisar desse cara é o board. O board tem o salário dos caras, né? Então, quando eu estou criando um jogo, eu poderia passar o salário também para cá, né? Então, eu posso botar aqui um salary, botar aqui um default salary, dá essa opção, que é o salário, né, de 100 pratas quando ele completa uma volta. E aí eu sei que o board, eu passo aqui no board, ele tem aqui, ele chama de bônus, vamos ajustar isso aqui, eu posso botar aqui, né, salary, e armazena esse cara, é um self.salary, né, self.salary vai ser salary. Né? E tem esse initial balance, que passa a ser interessante para o competitor, porque olha só que legal, aqui no board, ele tem aqui, bônus, vamos chamar, dá um refactor aqui, chamar de salary. Maravilha. E ele tem esse padrão aqui, porque eu estou usando isso lá no nosso teste, né? O teste fica fácil e tudo mais, ele tem esse processo. Vamos só colocar aqui também um default salary. Deixa esse cara aqui. Então tem o default salary do board, quando ele está sozinho, e tem o do game, que é o que vai manipular tudo bonitinho. A gente cascateia esses padrões, né? Caso eu queira criar uma outra lógica de jogo para usar aqui o board. Aí aqui também vamos usar como salary. Pronto, beleza. Vamos ver se os testes estão passando com essa mudança toda. Beleza, continua passando. A gente pode continuar eliminando esses magic numbers, essas coisas mágicas que a gente não sabe o que são. E agora o que acontece? Veja que interessante, né? Hoje o que está rolando é que lá no nosso simulation, a gente passa o balance para ele, tá vendo? Tem um balance que ele passa para cá, eu estou gerando player com balance de 300 e tudo mais. Ele passa para cá e aí ele meio que preenche o balance de todos os players. Né? A gente pode colocar isso no escopo do game. O game tem um initial balance, né? E aí o competitor aplica isso para os jogadores separadamente. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente pode voltar aqui no nosso initial balance. Vamos ter mais um cara aqui, initial balance, que vai ser default initial balance. Bota esse cara aqui, show. Termina esse cara aqui. Eu posso quebrar isso aqui para ficar bonitinho depois, chamar ele para cá, jogo aqui. E aqui embaixo também a gente faz a mesma coisa. Self.initial balance, vamos chamar de initial balance, ficou legal. Posso quebrar esses caras aqui para ficar fácil de ler. E aí o que eu posso fazer? Eu posso passar esse cara para o competitors. Olha que interessante. Eu posso passar o initial balance aqui para o nosso self, para poder reforçar a barra e ele não recebe ainda, mas para poder forçar a barra e aplicar. Então eu vou aqui no nosso querido competitors, ele tem uma opção, certo? De ter um initial balance, que o padrão vai ser none, ou seja, ele não vai fazer nada. Então ele vai fazer o seguinte, if initial balance is not none, então ele tem que aplicar o initial balance nos players, né? Que eles vão começar daquele status. Então ele vai fazer aqui um for P em players, vai ter aqui um p.balance, vai ser o initial balance. Então tem essa rotininha e depois ele vai ter aqui embaixo, né, esse processo do players. Então dessa forma tem aqui, a gente implementa esse processo, a gente consegue aplicar e aí teria um trabalho que aí fica para você se divertir de como é que você faria para desacoplar, né, a simulação. Porque veja que o nosso código está todo maleável, está todo parametrizado, mas a simulação, a gente fecha as possibilidades porque ela gera de um jeito, ela mexe de um jeito. E a simulação é a porta de entrada. A gente começa a rodar o código a partir da simulação. Então, uma coisa que seria interessante você pensar e você praticar, inclusive botar nos comentários aqui dessa aula, é como é que você implementaria um desacoplamento, né, uma parametrização da simulação, não a partir do próprio código, mas para quem vai usar o código. Então, imagina que eu pudesse, por linha de comando, passar os parâmetros que são alimentados para a simulação, né, e a partir daí, não precisa ser todos os parâmetros, você elege alguns, mas a partir daí você permitir que, pela linha de comando, seja parametrizado, né, o código para que você consiga gerar perfis de simulação diferente, talvez com estratégias diferentes ou com players específicos, na ordem específica, enfim, o resto todo do processo fica aí com a sua criatividade. Isso é muito interessante para você entender as camadas de abstração. A gente mexeu com o código, com o core do código, a nossa interface limite superior está sendo a simulação, que é como ele vai ser
executado e orquestrado, mas existem camadas acima que a gente pode trabalhar, que é exatamente essa questão de como é que eu uso isso? Vou colocar isso, por exemplo, num Graph User Interface para poder simular os parâmetros e exibir os estados do jogo no tempo, vou poder exportar todos os estados do jogo para uma base de dados e aí entregar para alguém de análise econômica para verificar várias coisas sobre as estratégias que a gente ainda não entendeu, não percebeu do jogo. Então, isso abre campo. Veja que todo esse processo de encontrar a abstração correta para você trabalhar te abre campo para você conseguir ir além no seu código. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Coloque um comentário aqui embaixo e vamos à próxima.